Diz assim a palavra de Deus: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar, meus irmãos, e pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra nesta manhã, que fale ao nosso coração, que nos instrua, que nos edifique com a sua palavra, em nome de Jesus. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós temos diante de nós a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. Tua palavra foi lida e nós carecemos da iluminação e da direção do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor. Nos instrui, nos orienta, nos edifica a partir da exposição fiel da tua palavra e da aplicação relevante para a nossa vida. É em Cristo Jesus que eu te oro, meu Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado e extrair daqui algumas lições para nós. Eu quero destacar algumas coisas, meus irmãos, à guisa de introdução, para a gente entender o texto e assim começar a aplicar o texto na nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto é tão relevante que ele está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Você nota aí que ele está presente em Mateus, aqui no Evangelho de Marcos e também em Lucas. Ou seja, essa história ela foi tão relevante para os apóstolos,
para os discípulos, para a igreja do Senhor no primeiro século, que eles registraram, todos os três registraram essa história. A segunda coisa que nos chama a atenção é que essa história ela vem imediatamente após a transfiguração de Jesus ali no monte, que foi o texto que nós meditamos na mensagem passada, no domingo passado. Nós vimos que Jesus havia chamado Pedro, Tiago, João, havia chamado ali os discípulos, os apóstolos, para estarem com ele no monte. E ali no monte Jesus transfigurou-se diante deles. Apareceu ali Moisés e Elias, o Pai falou com os discípulos, e nós temos aquele momento ali de glória, aquele momento de uma manifestação da glória do nosso Salvador, do Messias. Ele revela-se em glória. Nós temos aqui uma antecipação da glória. E a coisa estava tão boa que Pedro, naquele momento, ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Afinal de contas, nós estamos diante de um momento apoteótico, nós estamos diante de um momento assim glorioso, nós estamos diante de um momento da manifestação de Deus, do Deus Todo-Poderoso se manifestando ao povo. E aí, Pedro, de forma natural, Pedro vai dizer: bom é estarmos aqui, não tem lugar melhor do que neste monte, onde o Senhor está se manifestando em glória. As cortinas da eternidade estavam abertas ali, e eles estavam tendo um vislumbre da glória. Até que Pedro, com aquela ideia de que vai fazer as tendas e tal, o pai fala e diz: olha, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E após o pai falar isso, eles não viram ninguém mais senão a Jesus. E Jesus diz: olha, não diga nada a ninguém, não conte a visão, não fale nada por enquanto, até que o Filho do Homem ressuscite. Só que quando a gente chega a partir do versículo 9, deste capítulo 9, diz que eles desceram do monte. Eles estão descendo. Porque a vida não é feita só do êxtase, da glória, da contemplação. A vida é feita no vale. Nós não vivemos só no monte. Existem vales na nossa vida. E quando eles descem daquele monte e chegam lá embaixo, Jesus ainda vem conversando com eles e tratando de questões teológicas. Diz que quando eles desceram daquele monte, aí entra o versículo 14 que nós estamos meditando nesta manhã. Diz que quando eles se aproximaram dos discípulos, ou seja, dos 9 que ficaram, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Veja bem, Pedro, Tiago e João estavam no monte com Jesus. Jesus abriu ali as cortinas da eternidade para eles. Eles tiveram um vislumbre da glória. Está ali a igreja militante e a igreja triunfante reunida, ou seja, a igreja daqui, dessa dimensão, e a igreja da outra dimensão, representada aqui em Moisés e Elias. E aí Pedro tinha razão: Senhor, vamos ficar aqui, não vamos descer não, vamos ficar no monte que é melhor, porque se cumpriu exatamente o que Pedro disse. Meus irmãos, quando a gente desce do monte e vai para o vale, tem lutas, tem provas, tem dificuldades, tem gente endemoniada, tem problemas. Quem é que quer problema para a vida? Quem é que quer dificuldade na vida? Então, parece que Pedro estava adivinhando, parece que Pedro estava tendo assim uma antecipação do que estava acontecendo lá embaixo. Senhor, bom é estarmos aqui, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda. Negócio de descer o monte, aqui está beleza, não precisa descer mais.
Mas quando eles se aproximaram dos discípulos, eles viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Lá embaixo havia discussão, havia gente endemoniada, havia problemas. Agora é interessante algumas coisas que o evangelista coloca aqui para nós. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. O que estava acontecendo aqui? Você conhece a história, nós lemos a história. Um pai de família, com seu filho único, era o filho único, os evangelhos colocam isso. Quem é pai aqui sabe o coração de um pai, principalmente quando é filho único, o quanto você ama aquela criança, o quanto você ama o seu filho. E esse pai de família que tinha um filho único, um único filho, o seu filho tinha um problema, que o texto vai colocar para nós aqui, e coloca para nós os sintomas, e mostra claramente que era um problema de quê? De epilepsia. O texto mostra que aquele jovem, ele tinha um problema sério de epilepsia. O sintoma era epilepsia, mas o que estava por trás era possessão demoníaca. A causa era uma possessão demoníaca. Aparecia os sintomas de epilepsia, manifestou-se numa doença. Mas a causa daquela epilepsia não era pura e simplesmente biológica, não era uma patologia comum, era um demônio, era legião demoníaca. E aqui, meus irmãos, é muito importante a gente fazer uma observação. Durante muitos anos, e eu acho que essa mentalidade ainda faz parte de boa parte da igreja evangélica brasileira, se acreditou que toda pessoa que tem problema de epilepsia, aquilo ali é um demônio, por causa desse relato. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está mostrando. Nem todo epilético está endemoniado. Nem toda pessoa que tem um problema de epilepsia significa dizer que existe um demônio ali. Agora, neste caso específico, o texto vai colocar que a causa que estava por trás dessa doença era demônio. Então, estou colocando isso porque desde criança eu ouvi na igreja, epilepsia é demônio. E pode não ser. Pode ser e pode não ser. Existem doenças que são provocadas por demônios e existem doenças que são oriundas da nossa própria estrutura biológica, que são oriundas de outras coisas, e não necessariamente de um demônio. Essa história que foi divulgada no Brasil, principalmente pelos teólogos da prosperidade, de que toda doença é demônio, não é bíblico, irmão. Eu posso dizer que toda doença é resultado da queda, é resultado do pecado original, da queda dos nossos pais. Aí sim, se eu disser que doença é resultado do pecado original, da queda, então nós já nascemos propensos a tudo isso aí. Não é nem dos pecados, é do pecado. Agora, existem sim doenças, existem sim problemas que são resultado de possessão demoníaca. Nós vemos nos evangelhos cegueira, nós vemos pessoas, no caso aqui também ele era mudo, nós vemos pessoas aleijadas, nós vemos pessoas depressivas, nós vemos pessoas epiléticas, como causa de uma possessão demoníaca, mas nem sempre é, tá certo? E aí aquele pai, ele traz o seu filho a Jesus. Jesus não estando, quem é que estava ali? Os discípulos. Aquele pai chegou, com certeza, ele estava trazendo o filho dele
para o Senhor Jesus, o texto vai deixar muito claro. Jesus não estava no monte com o Pedro, Tiago e João. E aí aquele pai apresentou aos discípulos. Por que que ele apresentou aos discípulos? E eu estou colocando isso para você entender a discussão. Porque na mentalidade judaica, o discípulo, ele era o representante legal do mestre. Ele tinha a procuração. Então, por isso que eles são chamados de apóstolos, de enviados. Havia uma instituição no contexto chamado de Shaliá. O que é um Shaliá? Shaliá é aquele que tem a procuração. Então, os apóstolos, eles tinham essa procuração, essa autoridade dada por Jesus. Eles até já haviam sido enviados, já haviam expulsado demônio, já havia feito um trabalho maravilhoso, e eles voltaram alegres, dizendo: até os demônios nos submetem. Então, quando esse pai apresentou o filho doente, epiléptico, endemoniado para os apóstolos, era a mesma coisa dele estar apresentando a Jesus. Daí, o que aconteceu? Os apóstolos fracassaram. Eles não conseguiram expulsar aquele demônio, eles não conseguiram resolver aquele problema, e isso causou uma discussão tremenda naquele vale. Porque se os apóstolos fracassaram, significa dizer que o mestre deles é um fracasso. Porque eles estão ali em nome dele, eles estão ali representando ele, eles estão ali com a procuração, com a autoridade dele. Então, quando Jesus desce do monte, e veja que Jesus chegou na hora exata, ideal para resolver a questão, diz o texto aqui, olha para o texto: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas, os líderes religiosos, discutiam com eles. O que eles estavam discutindo? Sem sombra de dúvida, eles estavam discutindo o fracasso dos discípulos em não expulsar aquele demônio, e, em contrapartida, eles estavam dizendo que Jesus não era aquilo que dizia ser, nem que os apóstolos diziam que ele era. Por quê? Por causa daquele fracasso. Então a discussão estava nesse nível. A obra de Deus estava sendo questionada, e a própria autoridade de Jesus e do nome de Jesus e o messianismo de Jesus estava sendo questionado. E diz o texto que Jesus chega exatamente na hora. E diz assim: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Imagina aí, Jesus chega de repente. Jesus chega ali com Pedro, Tiago e João, de repente, e diz o texto que toda, não foi parte, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa. Essa expressão aqui é uma expressão que aparece muito no Evangelho, sobretudo no Evangelho de Marcos, que traz aquela ideia de espanto, de admiração. Eles ficaram boquiabertos. Eles ficaram surpresos com a chegada de Jesus e correram para ele e o saudavam. A questão é: por que eles ficaram surpresos? Por que eles ficaram tão admirados com a presença de Jesus? Os teólogos se dividem nessa questão. Primeiro, eles ficaram surpresos porque Jesus chegou de surpresa. Imediatamente, no meio daquela discussão, como que vindo assim de lugar nenhum, o Senhor apareceu no meio deles, junto com os demais. Então isso causou espanto, surpresa, admiração. O Senhor chegou, o Senhor está aqui. E chegou na hora exata. Segunda coisa, alguns teólogos querem dizer, alguns exegetas, que essa multidão, ela ficou surpresa com a chegada de Jesus, e eles correram para encontrar Jesus, porque lembra que lá no Monte da Transfiguração,
as vestes de Jesus resplandeceram, o seu rosto brilhou como o sol. Jesus foi transfigurado diante deles. Então, alguns estudiosos querem crer que quando Jesus desceu daquele monte, ainda estava transparecendo no seu semblante essa glória, nas suas vestes, no seu semblante. E por que alguns estudiosos dizem isso? Porque eles fazem, lembra do que eu falei na mensagem passada? Eles fazem uma ligação entre o monte da transfiguração, Jesus subindo o monte da transfiguração, e Moisés quando subiu o monte para receber a lei. E quando Moisés sobe o monte para encontrar-se com Deus, para receber a lei, o rosto de Moisés brilhava, a tal ponto que quando Moisés desce do monte, ele precisa usar um véu para esconder aquele brilho, aquela face que estava brilhando de forma gloriosa, né? Se bem que Paulo vai dizer que Moisés colocou o véu, porque a cada dia que passava, a glória estava desaparecendo do seu rosto. Aquilo que aconteceu estava desaparecendo. Então, alguns querem crer que Jesus, como esse Moisés, esse novo Moisés, o legislador do povo de Deus, esse profeta do povo de Deus, o seu rosto brilhava, as suas vestes ainda resplandeciam, e quando ele chegou no meio da multidão, a multidão ficou surpresa com aquilo. Porém, o que o texto coloca para nós é que Jesus havia dito para os discípulos de que a ninguém contassem o que aconteceu lá em cima. Então, isso não faz sentido para muitos estudiosos de que, se ele pediu para não contar, e manter aquele brilho, aquela glória ou aquele espetáculo, entre aspas, diante da multidão, se ele não queria que ninguém soubesse até a ressurreição. Fato é que Jesus chegou ali e a multidão ficou admirada com a sua presença. Lembre-se, meus irmãos, essa multidão aqui já sabia quem era Jesus, já tinha escutado muitos feitos de Jesus e estavam ali presenciando aquela discussão teológica entre os escribas e os discípulos. Quando Jesus chega e a multidão vem e sauda ao Senhor, olha o que aconteceu aqui. Jesus não deu nem bola para a multidão. Jesus veio de forma, eu diria, impetuosa, urgente, para resolver aquela questão dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que estavam numa enrascada muito grande. Olha o que diz o verso 16. Então, não teve nenhum diálogo aqui com a multidão, não teve nenhuma cerimônia com a multidão. Então, ele interpelou os escribas. Veja, Jesus desce do monte, ele sabe o que está acontecendo lá embaixo com seus discípulos, e ele vem e ele vai diretamente para os líderes religiosos. Ele interpela os líderes religiosos, e diz o texto, então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles. Jesus chama agora a responsabilidade para si. Não eram os escribas que estavam discutindo com os discípulos? Eles eram mestres da lei, eles conheciam a lei, e eles estavam levantando a questão de que, se os discípulos fracassaram nessa situação aqui, é porque o mestre deles era um fracasso. E aí Jesus não vai confrontar a multidão, não vai confrontar os discípulos no primeiro momento, ele vai direto para aqueles que estavam provocando o problema, os líderes religiosos, os escribas. E aí o texto é muito enfático. Então ele interpelou os escribas. O que é que discutis com eles? O que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Qual é o tema da discussão? O que é que está acontecendo aqui? Jesus é enfático com aqueles homens. Há um silêncio tremendo. Os escribas sabiam muito bem que não tinham como ganhar de Jesus numa discussão teológica. Eles já tinham passado vergonha várias vezes. Eles sabiam do que estava discutindo com os discípulos. Então, há um silêncio ali.
E diz o texto que um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Quem é que está falando aqui? O pai. Os escribas, os líderes, discutiam com os demais discípulos de Jesus, mas agora, com a chegada de Jesus e Jesus chamando a responsabilidade para si, eles não têm o que discutir, eles não conseguem discutir, eles não ganham aquela discussão. E aí, diante daquele silêncio dos líderes religiosos, o pai daquele jovem diz que ele responde: Mestre, trouxe-te. Olha aqui a expressão que ele diz: trouxe-te. Espera aí, se ele trouxe para Jesus, por que que ele não esperou Jesus chegar? Por que que ele colocou na mão dos discípulos? Lembra do que eu falei anteriormente? Ele trouxe a Jesus, mas os discípulos representam Jesus. De tal maneira que, se eles fizessem a obra, era Jesus que estava fazendo. Se eles fracassassem, era Jesus que estava fracassando. Então ele trouxe o seu filho ao Senhor. Trouxe o meu filho. E olha o que esse pai diz. Meus irmãos, isso aqui é muito sério para um pai chegar a essa conclusão. Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Aquele pai, já lá no primeiro século, aquele pai sabia que o seu filho não sofria de uma doença comum. Aquele pai sabia que o que estava acontecendo com seu filho tinha, sim, um fundamento, uma causa espiritual. Era um espírito maligno. O seu filho estava possesso. Isso aqui, meus irmãos, deve nos fazer refletir. Até porque Jesus vai perguntar para aquele pai: desde quando isso acontece? Aí o pai diz assim: desde a infância. E a palavra que aparece aqui na língua grega, que é traduzida por infância ou por criança, a palavra no grego significa desde o ventre. É possível uma criança ser endemoniada desde o ventre, lá no ventre da sua mãe. Satanás já possuía uma criança, um demônio possuía um feto. Assim como também uma criança pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre, como foi João Batista e como era o próprio Jesus. E isso deve ser um alerta para nós. Nós entramos aqui, meus irmãos, em um dos campos mais delicados na teologia e na vida da igreja, que é o campo espiritual. Nós não podemos brincar com isso aqui. Como eu disse, o sintoma era uma doença que nós conhecemos hoje como epilepsia. E você olharia para aquele jovem e você diria: é um epilético. Só que o pai, e eu não sei como, chegou à conclusão que o que estava por trás, a causa era possessão demoníaca. E eu acho muito interessante isso aqui, porque geralmente nós, os pais, nós queremos esconder o problema dos nossos filhos. Todo pai tem essa tendência, ele quer esconder o problema, a falha, o pecado dos seus filhos. Dá para a gente entender porque é coração que está envolvido ali, principalmente quando é a mãe. Mas nós precisamos, meus irmãos, ser realistas quando se trata de problemas com os nossos filhos. Eu já acompanhei casos na igreja, por exemplo, na nossa congregação lá em Guarapes, que a criança dava sinais de problemas mentais claríssimos. E os pais não aceitavam.
A psicóloga da escola chegou, chamou a mãe e disse: olha, sua criança tem problemas, tem dificuldades, procure ajuda. E a mãe disse assim: se você repetir isso, eu dou na sua cara. Meu filho, minha filha não tem problema não. E a psicóloga disse: tem sim. Sua filha tem problema. Não é normal, pode procurar ajuda. Mas a pessoa ficava com raiva. E quando foi cuidar, já era tarde. Já era tarde. Então a gente precisa ter cuidado, meus irmãos, e fazer o diagnóstico correto, sincero. É problema mental? É um problema físico? É uma patologia pura e simplesmente biológica? Ou é também um problema espiritual? O pai e a mãe precisam ter essa hombridade de parar e avaliar o seu filho e dizer: qual é o problema do meu filho ou da minha filha? Qual é a dificuldade que ele tem? Há poucos dias eu conversava com uma pessoa, diz assim: minha criança está com tantos anos, mas não consegue ler, não consegue articular as coisas, mas eu acho que é manha dela. Por que você não procura ajuda? Por que você não leva para um profissional? Não, é perfeita, perfeita. A pessoa não quer reconhecer o problema. Parece que é vergonhoso. Não, meu irmão. A gente precisa ser sincero no diagnóstico. A cura começa no diagnóstico correto. Então, você que é pai, você que é mãe, comece a avaliar seu filho. Eu estava conversando com Medeiros, doutor Medeiros, esses dias, e ele estava dizendo que a tendência para frente é que a cada 10 crianças, uma vai vir com um grau de autismo. A tendência é essa. Mas o que acontece com os pais? A criança dá sinais e ele não quer aceitar. Ele não quer chegar à conclusão do que está acontecendo ali. Porque na cabeça dele ele quer o filho perfeito, ele não aceita que seja de outra forma. E principalmente quando é um caso desse de possessão demoníaca. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que muito daquilo que é tratado hoje, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é muito sério. Existe sim questões biológicas, questões psiquiátricas, questões psicológicas, existe sim. Mas existe também questões espirituais. Então, muito daquilo que é tratado hoje como hiperatividade, você já viu que hoje o negócio está sério? Tudo é hiperatividade. Não, minha criança corre na igreja, quebra microfone, rasga pele de bateria, puxa cabelo das irmãs, faz tudo isso. Olha, pastor, a psicóloga disse que é porque ele é hiperativo. Meu irmão, pode ser um problema psicológico, pode ser falta de uma chinelada boa, de um pai e uma mãe que tenha moral para o filho, porque se ele quiser botar o dedo na tomada, você não vai deixar. Se ele quiser se agarrar com uma cobra ou tomar um copo de veneno, você não vai deixar. Por que você deixa ele puxar o cabelo do povo na igreja? Por quê? Deixa ele bagunçar na igreja. Então pode ser falta de disciplina do pai e da mãe, de dizer assim: olha, nós vamos para o culto, você vai ficar sentado no banco. Se você sair, você já sabe o que vai acontecer com você. A autoridade que os pais estão perdendo nos nossos dias. Tem criança que dá na cara do pai e da mãe, em público. Ou você nunca viu em supermercado, em shopping, criança sapateando porque quer um negócio e a mãe não pode dar ou não tem condições de dar naquela hora. O menino dá na cara dela, sapateia, tira a roupa, faz tudo no mundo. Meu irmão, ainda bem que na minha época não ia para a cadeia, mas se fosse hoje eu iria. Se fosse o meu, a chinelada havaiana resolvia o problema ligeiro demais.
E pode ser demônio. Pode ser demônios usando a criança para desarticular o casamento, desarticular o lar e perturbar a casa de Deus. Olha o que esse pai diz aqui para o Senhor Jesus. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Sintomas aqui de epilepsia. Mas o que estava por trás? Demônio. Isso aqui é um alerta para nós, porque principalmente nós, os reformados tradicionais, nós racionalizamos demais as coisas. A gente tem a tendência de tratar tudo de forma racional, de ter explicação científica para tudo. Então, cai uma pessoa endemoniada, é esquizofrenia. Pode ser esquizofrenia, pode ser demônio. Eu preciso saber discernir. Pedir a Deus sabedoria para discernir. Aquele jovem, ele, possesso por um espírito maligno, diz o texto que aquele espírito vinha e de vez em quando apanhava aquele jovem. A expressão aqui é muito forte, que em determinados momentos aquele demônio vinha sobre aquele jovem, sobre aquela criança, apanhava ele, aí lançava por terra, pegava ele, lançava por terra, ele espumava, rilhava os dentes e ia definhando. Aí ele diz: roguei a teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Imagina aí, meu irmão, a situação daquele pai. Imagina aí, você tem um filho tão querido, tão amado, filho único, era o caso aqui, que você tem tanto prazer e tanto carinho, e de vez em quando você vê o seu filho se jogando ao chão. O texto vai colocar mais na frente que muitas vezes ele se jogava no fogo, na água. O pai tinha que estar atento àquela situação. Imagina aí numa casa onde o fogão era a lenha, o fogo está ali e de repente o demônio vem, entra na criança e a criança se joga no fogo. E o pai tem que correr para tirar a criança de lá. Imagina aí você está perto, por exemplo, do mar da Galileia e de repente o demônio vem naquela criança e ela pula dentro d'água para se matar. E o pai tem que estar atento, correr ali. Esse pai está desesperado, irmão. Ou você não ficaria desesperado? Imagine você ter que lidar com uma situação dessa diuturnamente. De dia e de noite. Lidar com a criança especial não é fácil. Quem é pai de crianças especiais sabem disso. Um pai que tem um filho autista, com síndrome de Down e com tantas e tantas coisas. Agora imagine você lidar com uma criança endemoniada. Você lidar com uma criança que o diabo entra e quer matar ela. E aquele pai traz o filho para os discípulos. E ele roga, ele clama, ele pede ajuda. E diz o texto: roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. O último refúgio daquele homem era na igreja, era com os discípulos do Senhor, e os discípulos não puderam. Meus irmãos, quantas pessoas desesperadas nesse mundo, precisando de ajuda, quantas vidas endemoniadas, quantas famílias, quantos casais destruídos, e muitas vezes chega na igreja rogando por ajuda e não encontra ajuda. Não encontra a manifestação do poder de Deus. Encontra discussão vazia, porque para discutir nós somos bons demais. A igreja está cheia de doutores, de teólogos, de gente que discute que não é brincadeira. Mas está faltando gente cheia do poder de Deus.
da autoridade de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Gente que tem a autoridade do nome de Jesus para ordenar a um demônio que está possuindo alguém e aquele demônio bater em retirada. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o demônio não está nem aí se você conhece a teologia sistemática, a teologia reformada, se você é doutor, PhD, o demônio não está nem aí com isso. Não interessa os diplomas que você tem na parede. Interessa se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração. Jesus vai colocar aqui que o problema dos discípulos foi o quê? Falta de oração e jejum. Havia discussão teológica bastante, mas faltava oração e jejum. Onde é que Jesus estava antes de resolver o problema desse pai aqui? No monte. E Lucas vai colocar que Jesus subiu o monte para quê? Para orar. E lá ele ora, ele busca o Pai e ele tem um encontro com o Pai. E o Pai se revela a ele. E quando Jesus desce da oração e se depara com esse pai aflito com um filho endemoniado, ele vem com a autoridade de Deus para expulsar aquele demônio. Por quê? Porque ele vem da oração. Os apóstolos não estavam orando, não estavam jejuando. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Ah, não, eu sou pastor, sou reverendo. O diabo está rindo da sua cara. Sou presbítero, ungido, diácono, um homem de Deus, 30 anos na igreja. Não dobra o joelho não, para você ver. Não jejue não. Não viva uma vida diante do Senhor para ver se você não vai passar vergonha. Acho que você vai lidar com o diabo, com as coisas espirituais, com a teologia reformada na sua cabeça, com as institutas de Calvino botando diante do diabo. Pense que você vai expulsar demônio com a Bíblia de Genebra? Que você vai dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vai passar vergonha. Então ele diz, eu roguei aos teus discípulos e eles não puderam expulsar. Fracassaram. E meus irmãos, não tenha dúvida, a igreja evangélica brasileira tem fracassado a cada dia. Porque hoje nós temos dinheiro, nós temos pessoas importantes, nós temos estrutura, mas nós não temos mais poder de Deus. E sabe por que não tem? Porque nós oramos pouco, jejuamos pouco. Discutimos, mas não oramos. Não oramos. E aí, quando chegam os endemoniados, a gente manda para o psicólogo. A gente não pode resolver. Então, Jesus lhes disse, olha aqui o que aconteceu com Jesus. É a segunda ou é a terceira vez no Evangelho que acontece isso com Jesus. Ele fica profundamente comovido com aquela situação. Profundamente comovido. O alvo desse texto aqui, para os irmãos que pregam, que estão presentes ou que estão assistindo, qual é o ponto desse texto? Qual é o foco principal desse texto? É mostrar o perigo da incredulidade. É mostrar o perigo de uma falta de fé. É mostrar o quanto é perigoso nós não crermos de fato no Senhor Jesus. Por isso que ele diz assim, ó geração incrédula. E veja que ele não está dizendo aqui que os discípulos são incrédulos. Ele poderia dizer assim, ó discípulos incrédulos. É isso que ele está dizendo? Não. Por quê? Porque quando você lê o texto, no seu contexto, havia incredulidade aqui dos discípulos, eles não puderam expulsar. Havia incredulidade do pai do menino, é interessante, porque apesar dele ter trazido, mas ele, quando Jesus começa a discutir com ele, ele diz, Senhor, aumenta a minha fé, perdoa aí a minha falta de fé.
Ele diz: o senhor pode fazer alguma coisa? E Jesus diz: se podes. Havia incredulidade dos escribas e havia incredulidade naquela multidão. Por isso que Jesus está dizendo assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Incredulidade. Meus irmãos, pense num pecado que tem assolado a igreja do Senhor nos nossos dias. Dr. Martyn Lloyd-Jones, nos seus escritos, e ele sofreu muito essa questão na sua época. Porque ele viveu, tanto ele como Spurgeon e tantos outros, viveram exatamente no advento do cientificismo, das grandes descobertas científicas. E o grande problema parece que quanto mais a ciência desenvolve, mais a gente vai perdendo a fé e vai acreditando mais na ciência e mais nos homens. A gente precisa ter cuidado com isso. Eu falei aqui há poucos dias, eu fiquei muito triste, eu vi no Facebook, eu já senti vontade de deletar o Facebook várias vezes. Não deleto porque eu uso também para evangelizar. Mas eu fiquei tão triste quando eu vi um crente colocando assim, botou a foto tomando a vacina e colocou assim: viva a ciência, viva o SUS. E eu disse: oxi, nenhum ateu, cara, faz isso. Nenhum ateu. Que história é essa de viva a ciência, viva o SUS? Agradeço a Deus, agradeço os cientistas, agradeço o SUS, porque Deus teve misericórdia e providenciou isso. Mas que história é essa de idolatrar a ciência, de idolatrar os homens? Veja, ele diz: traga a criança. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, e Jesus vinha da oração, Jesus vinha do encontro com o Pai, Jesus vinha do momento de glória, de transfiguração, cheio do poder, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito, ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Preste atenção uma coisa que eu vou dizer aqui para você, que eu já falei aqui na igreja, eu acho que inúmeras vezes, mas é interessante repetir. Geralmente, quando cai uma pessoa endemoniada, os irmãos ficam com medo. Eu tinha uma irmã na congregação, lá de Guarapes, que quando caía um demônio, ela, coitadinha, ela se aperreava. Ela ficava, era arriscado ela passar um mês sem vir à igreja. E eu disse para ela uma vez, eu disse: minha irmã, quando uma pessoa fica endemoniada e ela sapateia, ela faz aquele escândalo todo, aquilo ali é o último suspiro, é o desespero do diabo. Não tenha medo, não. Agora, sabe quando é que você deve ter medo? É quando a pessoa está endemoniada e ela está bem bonitinha, polida, arrumada. Quando o demônio está agindo, na surdina, você não sabe. Palavras doces, sabe? Sabe aquela pessoa bem educada, refinada, que vai levando você, vai envolvendo você e daqui a pouco destruiu sua vida? Então você tem que ter cuidado com isso aqui. Mas, nesse caso aqui, quando o demônio chegou diante do Senhor Jesus, o Espírito, aquele demônio jogou o jovem por terra, espumou, fez tudo isso aqui, é desespero. Ele sabe que aquilo ali é o último recurso. E ele fez isso diante do Senhor. Aí, diz o texto, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Quanto tempo? Jesus é o médico que vai na causa, no mais profundo diagnóstico. Aí o pai responde: desde a infância. E a palavra aí é brefos.
que retrata desde a vida intrauterina até a fase de chegar a ser um jovem, passando para adulto. Desde a infância, desde criança. E olha o que o pai diz. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, com quê? Com que propósito? Para o matar. Para o matar. Meu irmão, por que o diabo investe tanto nas crianças? Você está vendo aqui? Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernando sobre esse texto, que quando eu vou pregar um texto, eu tanto leio os comentários, como eu vou ouvir os pregadores que pregam naquele texto, para não fazer besteira. E ele disse uma coisa interessantíssima, ele disse assim: o diabo investe pesado nas crianças. E a igreja deve investir também nas crianças. A guerra principal está aqui, meu irmão. E aí o pastor Hernandes chamou a atenção o seguinte: preste atenção nos desenhos animados, nas produções que nós temos hoje para as crianças. Veja, tenha coragem de sentar com o seu filho e assistir os desenhos da televisão que ele está assistindo. Tenha coragem. E aí o pastor Hernandes disse assim: por que tem tanto monstro? Por que tem tantas coisas horríveis para as crianças? Por que será? Você acha que é por acaso? O diabo sabe, meus irmãos, que quando ele conquista uma criança, quando ele se aposta de uma criança, ele tomou conta de uma vida toda. E os estragos são para muitos anos e para gerações. E o propósito é matar. É matar. Então você que é pai, você que é mãe, em nome de Jesus, vigie os seus filhos. Por favor, meu irmão, tenha cuidado com o seu filho. Você sabe o que está acontecendo hoje na nossa geração? Os pais estão cometendo um crime com requintes de crueldade. Sabe qual? Uma criança pequena, o pai compra um celular e dá de presente para ela, com internet. Meu irmão, ou você é inocente, ou você é muito burro. Achar que seu filho não vai ver pornografia, achar que seu filho não pode ser influenciado por um pedófilo, achar que seu filho está vendo só 3 palavrinhas. Ou Miriam dançou. Não, pastor, meu menino é crente. Minha filhinha é crente, pastor. Eu chego lá, está escutando 3 palavrinhas só. Vai achando que vai ser só aquilo ali. Então o pai e a mãe muitas vezes, porque são pessoas irresponsáveis, que não quer ter trabalho com o filho, que não quer orar com o filho, não quer ler a Bíblia com o filho, não quer investir tempo com o filho, dá um celular ou bota o filho diante da televisão. Lá atrás, o povo de Israel chegou a sacrificar os seus filhos a Moloque. Sabe o que era Moloque? Moloque era um deus, se eu não estou enganado, cananeu. Era uma imagem de bronze imensa, como se fosse um sapo com a bocona aberta. E eles acendiam aquela fornalha ali dentro daquela imagem. E os pais pegavam os filhos e jogavam os seus filhos, sacrificando a Moloque. Uma vez eu vi um pastor pregando e aplicando esse texto de uma forma extraordinária. Isso há mais de 20 anos. Ele disse assim: hoje o Moloque que está aceso é a televisão. E os pais pegam os menininhos, crente, tudo reformado. Os pais são uma bênção, tudo reformado. Tudo da igreja presbiteriana do Brasil, do Pirangi. Aí chega e diz: meu filhinho, fica aqui, bem quietinho que papai vai dar um cochilo, tá certo? E deixa lá. Ou então um tablet ou um celular. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã.
Vigie, porque Satanás, ele quer matar seu filho, ele quer destruir seu filho, ele quer destruir sua filha. Cuidado, você cria uma filha com tanto zelo, com tanto amor, e se você não tiver cuidado, você vai perder sua filha para o mundo. Você vai ver sua filha jogada no mundo, rebelde contra você, porque lá atrás você não vigiou. Aquele pai está desesperado e ele diz para Jesus: olha, desde a infância, desde a mais tenridade, essa criança, muitas vezes o inimigo pega ela e joga na água, joga no fogo. Olha, o Senhor não tem noção do que a gente sofre. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, como é que era a vida desse pai. Está vigiando aquela criança toda hora, porque na hora que o espírito vinha, não sabia o que podia fazer. Pegar uma faca, fazer qualquer coisa. Eu tenho acompanhado pais que os filhos estão dando sinais e mais sinais de influência maligna, e o pai e a mãe muitas vezes não estão nem aí. Eu sei de casa, irmão, de crente, eu não estou falando de incrédulo não, irmão, estou falando de crente. Que às vezes os filhos já estão até cortando os pulsos. Corta a primeira, depois corta a segunda vez. Vai chegar um dia que vai fazer mesmo, viu? Não busca ajuda, não. Não entre em oração, não, com seu esposo. Não dobra o joelho diante do Senhor, não, e peça para o Senhor repreender essa ação maligna na vida de seus filhos, na vida da sua casa. Para você ver. Ao que lhe respondeu Jesus. Aí o pai diz assim: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai, mesmo trazendo a criança para o Senhor, ele talvez motivado por aquela discussão que teve ali, porque muitas vezes a discussão, ela mais prejudica, ela tira a fé da pessoa, levanta só dúvidas, questionamentos. Aí ele diz: se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo: creia. Meu querido irmão, eu estou falando aqui de situações difíceis, mas talvez você esteja com seu filho na sarjeta, nas drogas, no pecado, mas creia que Deus pode mudar essa situação. Creia que Deus pode reverter essa causa. Creia que Deus pode fazer um milagre. Nós temos testemunhos e mais testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Jovens e moças. Aí diz o texto: e imediatamente o pai do menino exclamou, e tem entre aspas aí, porque alguns manuscritos colocam, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu creio, mas me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. É a natureza humana. Senhor, eu creio, eu trouxe meu filho para o Senhor, eu trouxe ele para os seus discípulos. Mas, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, aumenta a minha fé, Senhor. Trabalha o meu coração para que eu creia mais em Ti. E diz o texto: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor vinha da oração, estava cheio do Espírito, da comunhão com o Pai, e ele dá uma palavra de ordem e diz: espírito imundo, surdo e mudo. Quando aquele espírito possuía aquele jovem, ele ficava surdo e ficava mudo. Já pensou que situação? E ele diz: saia imediatamente e nunca mais tornes. Houve libertação, houve cura.
houve transformação na vida daquele jovem. Agora aquele pai pode ter a alegria de brincar com seu filho, de ver o seu filho dentro de casa, de não ver o seu filho procurando se matar. Agora aquele pai pode ter a alegria que todos nós temos de ver uma criança normal. Aí o texto diz, para a gente concluir, quando entrou em casa, após o episódio, Jesus entrou numa casa, os seus discípulos, os 9, lhe perguntaram em particular. Eles estavam tão constrangidos, irmãos. Imagina aí a situação daqueles discípulos. Eu não sei você, mas eu já passei por isso aqui. Eu já fui expulsar demônio e saí envergonhado. Não consegui. Por quê? Porque não estava devidamente preparado. E eu vim envergonhado. E nós fizemos uma campanha de oração na igreja, de vários dias, para poder buscar o Senhor e resolver aquela situação daquela pessoa que estava endemoniada. Eles perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? A pergunta dos discípulos, meus irmãos, ela tem como fundamento o que já aconteceu. Porque quando o Senhor mandou os discípulos irem e pregarem o Evangelho, eles voltaram alegres, felizes. Por quê? Porque eles disseram, até os demônios nos submetem. E por que agora não funcionou? Senhor, por que nós já oramos por uma situação assim, e aconteceu, e agora não? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração. Em algumas versões, aqui na atualizada está entre colchetes, e jejum. Porque alguns manuscritos acrescentam essa questão do jejum. Jesus está dizendo, nem toda situação é a mesma, nem todo demônio é o mesmo. Então, cuidado, porque a vitória de ontem não significa vitória hoje. Cuidado, porque não é porque você estava bem espiritualmente lá atrás, preparado, você está bem hoje. E vocês querem saber, sim, como é que vocês resolveriam isso? Com muita oração e muito jejum. Alguns estudiosos não levam em consideração essa questão do jejum, principalmente alguns reformados, até porque está entre colchetes, não estava em alguns manuscritos, mas eu valorizo muito a questão do jejum. Eu entendo que é bíblico. E veja bem, meus irmãos, o que Jesus está colocando aqui para nós é algo extremamente fundamental. O que ele está dizendo é que ele expulsou aquele demônio não porque ele é o Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui. Mas ele expulsou aquele demônio porque ele estava cheio do poder de Deus, porque ele vivia uma vida de oração, e por causa disso, ele expulsou aquela caixa de demônios. Lembre-se, Jesus é 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele precisava orar, ele precisava se encher do Espírito para poder realizar aquela obra. O que ele está dizendo é, você pode fazer isso aqui, desde que você seja um homem e uma mulher de oração. Desde que você, na linguagem evangélica, né, que não está toda errada não, pague o preço na oração. Que você ore, que você busque a Deus, que você fale com Deus. Meu irmão, e aqui não é aquela oraçãozinha presbiteriana arrumada no culto que a gente dá o microfone e o irmão ora, já é aquela oração que a gente já sabe qual é. Com as palavras concatenadas, tudo direitinho, bonitinho. Não, aqui é você em casa mesmo, dobrar o joelho, orar a Deus, falar com Deus, clamar a Deus. É você viver uma vida na presença de Deus. E você jejuar. Eu quero concluir com algumas aplicações para a minha e para a sua vida. A primeira aplicação que eu quero tirar para a minha e para a sua vida aqui. Meu irmão, o mundo espiritual existe. Satanás não é um mito.
Demônio não é uma criação de teólogos. Demônios não é uma coisa do primeiro século. Demônios não é como dizia o padre Quevedo, né? Que não, demônios, como era um teólogo liberal, demônios é quando não se tinha uma explicação para as doenças. Então, por exemplo, aqui, os sinais que esse jovem apresenta é o quê? Epilepsia. Então, como na época não se tinha a informação que nós temos hoje, olhava-se para um quadro de epilepsia e atribuía-se a demônios, a seres espirituais. Mas não tinha nada de demônio, demônio não existe. Era simplesmente uma questão de uma doença. Não, meu querido. Demônio existe, Satanás existe. E ele tem como propósito matar. Ele quer destruir, ele quer matar. E seja uma criança, seja um jovem, um adolescente, um velho, uma família, o intento de Satanás é destruir. E se for preciso para matar e para destruir, ele vai usar até mesmo uma criança. Ele vai usar, como eu disse, para desestabilizar o casamento, para desestabilizar a casa. Então, em nome de Jesus, peça discernimento a Deus, porque o mundo espiritual existe e atua. Atua. Voltando aqui a citar o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones diz que o grande problema da igreja evangélica, sobretudo tradicional, é que nós temos uma ortodoxia morta. Nós temos muita informação, nós somos bons demais de teologia, mas na prática a gente não acredita no mundo espiritual. A gente leva a vida com muita brincadeira. E cuidado, meu irmão. Como eu disse, o mundo espiritual existe. Esse pai aqui chegou à conclusão: meu filho, desde a infância, é possesso por um espírito maligno. E esse espírito faz tudo o que quer com ele. Avalie o que está acontecendo na sua casa, o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo com os seus familiares. E peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus para saber o que é doença, saber o que é psicológico e saber o que é de fato espiritual. Você precisa disso. A outra coisa, faça como esse pai. Não tenha medo de chegar diante do Senhor e apresentar as suas causas, as suas demandas e de dar o diagnóstico correto. Não esconda nada. Se você quer cura, se você quer libertação, se você quer a bênção de Deus sobre a sua casa ou sobre a sua família, não esconda nada. Vamos tirar a sujeira que está debaixo do tapete. Vamos revelar o caos que está na nossa casa ou na nossa vida. Vamos ter coragem de falar e de colocar a situação. De revelar a doença. Vamos deixar essa ideia de perfeição, de uma vida engomadinha. Vamos revelar de fato o que está acontecendo. Esse pai não teve vergonha. Ele estava desesperado, ele tinha que buscar ajuda, de contar para Jesus, tintim por tintim, o que estava acontecendo com o seu filho. Como eu disse, meu irmão, é uma questão patológica, biológica, física. Não tenha vergonha não, meu irmão. Corra, vá buscar ajuda. Você foi para o médico e o médico disse que não é questão biológica nem física. Por favor, não tenha vergonha de buscar ajuda espiritual. Não tenha vergonha de clamar a Deus e de buscar na igreja de Deus a ajuda para a sua família, em especial para os seus filhos. A outra coisa que eu queria colocar, vamos consagrar os nossos filhos, meus irmãos, ao Senhor. Vamos consagrar. Meu irmão, não vamos perder essa guerra para o diabo, não. Não vamos perder essa guerra. Por favor, não pense, meu querido, que um domingo por semana, um dia por semana, vai resolver o problema do seu filho e vai resolver o problema da sua casa, não, meu irmão.
Às vezes os pais querem colocar a culpa na igreja, no departamento infantil da igreja. A igreja faz a sua parte e deve fazer. Mas, meu irmão, não adianta seu filho estar aqui na salinha, no departamento infantil, no domingo, e de segunda a sábado, ele está engolindo tudo que não presta lá dentro da sua casa. E você não vigia quais são as companhias, você não vigia o que está sendo passado para ele, você não vigia a influência maligna na vida dele. Eu sei que nós já passamos 5 minutos, mas eu tenho que dizer isso aqui, eu não posso passar. Ô, meu irmão, eu fico tão, sinceramente, talvez eu seja retrógrado, mas eu fico tão triste quando eu vejo um pai crente, uma família crente, ou pelo menos que se diz, pegar, por exemplo, a sua filhinha e vestir com uma roupa sensual, ou botar a sua filhinha para dançar a música do mundo de forma sensual. Eu fico horrorizado com isso. Ou então, por exemplo, na época de São João, disse daquilo outro, pega o filhinho crente e acha lindo o filhinho estar na escola fazendo tudo aquilo que o incrédulo faz. Não, pastor, o senhor tem que entender que é cultura. Tá bom, meu irmão, vai na cultura. Só que enquanto você puder trazer ele para a igreja, você ainda vai conseguir. Quando ele amarrar o pescoço um pouquinho, aí você ensinou o caminho do mundo para ele. Quando você botou ele na festa junina, quando você botou ele no baile da escola, quando você levou ele para a festa mundana, foi você que ensinou. E não bote a culpa na igreja, não. Porque foi você que ensinou. Foi você que comprou a senha, foi você que levou, foi você que ensinou o caminho do mundo para ele. Como uma vez eu vi uma palestra de um padre. Um casal chegou para ele e disse: padre, eu não sei o que eu faço, porque eu criei meu filho indo para a igreja, e meu filho hoje bebe, é do mundo e tal. O que o senhor me diz? A igreja não me ajudou. E aí o padre disse assim: a culpa é sua, a culpa é nossa, a culpa é sua. Sabe por quê? Eu conheço vocês há muito tempo. Sabe onde é que seu filho aprendeu a beber? Aonde? No barzinho da sala da sua casa. Na sua casa tinha um barzinho, não tem um barzinho ainda? Na geladeira não tem cerveja, na geladeira não tem bebida. Aí o menino está vendo papai e mamãe abrindo a cerveja, papai e mamãe tendo um barzinho dentro de casa, papai e mamãe fazendo aquilo que o mundo faz. Ô, meu irmão, você está achando que ele vai querer vir para o culto? Quando ele puder, ele vai para o mundo. E a culpa é sua. A culpa é sua. Não estou dizendo que sou perfeito. Eu tenho muitos erros, tanto eu como minha esposa. Mas nós tomamos uma decisão. Meu filho estudou em escola pública, meu filho estudou em escola presbiteriana. Mas tanto na escola pública como na escola presbiteriana, quando tinha uma programação que a gente entendia que feria a escritura, meu filho não vai. Pode falar o que quiser, pode dizer que é retrógrado, pode dizer o que quiser. Meu filho não vai. E a gente dizia para ele: você é consagrado a Deus, você não deve estar ali. Você não vai participar de uma festa pagã, você não vai participar de carnaval da escola, de festa junina da escola, você não vai participar daquilo que nós não defendemos à luz da Bíblia. Então, se você faz, meu irmão, ok, é direito seu, é liberdade sua. Agora, depois, não reclame, não queira botar a culpa na igreja. Não queira botar a culpa na igreja. Então, consagre seu filho a Jesus. Se tem um ambiente que você deve levar seu filho, é para a igreja, é para a casa de Deus, é para as coisas de Deus. Pai evangélico que leva filho para a balada, meu irmão, sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Pode até ir, mas eu levar não. E por último, esse texto nos ensina de uma forma muito clara que o Senhor Jesus é aquele que tem poder sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, sobre Satanás.
Não interessa se Satanás tem cirandado na sua vida, na vida do seu filho, na sua casa. O Deus que nós pregamos, o Senhor Jesus Cristo, é aquele que pode e tem todo o poder para expulsar todo e qualquer espírito maligno, toda e qualquer influência satânica. Há libertação sim para a sua vida, meu querido. Há libertação sim para a sua família. Há libertação sim para o seu filho, para a sua filha. Há sim, é só nós orarmos e nós buscarmos a Deus. Esse texto, como eu disse, mostra a importância da oração. E eu termino com um testemunho que eu ouvi e li em um dos livros, que diz o seguinte: um pastor muito famoso dos Estados Unidos chamado Tim Cymbala, ele perdeu a sua filha para o mundo. Você já pensou um pai ter uma filha e de repente aquela filha ir para o mundão, para a prostituição, para as baladas? Aquele pastor ficou desesperado. E aí tem até o filme A Filha do Pastor. Ele ficou desesperado. Ele pensou em largar o ministério, porque muitas vezes ele foi atrás da filha dele nas ruas, e ele chorava, ele falava com Deus. Quando foi um dia, a igreja disse assim: pastor, nós nunca oramos de fato pela sua filha. Vamos levantar um clamor, toda a igreja, para que Deus liberte a sua filha. E aí a igreja levantou um clamor, ergueu a voz aos céus. O pastor foi para casa. E quando foi no outro dia, sua filha bateu a porta chorando e dizendo: papai, eu não sei o que houve ontem, mas na hora tal, eu estava em canto fulano de tal, estava no mundão, na balada, eu senti algo na minha vida, me trazendo convicção de pecado, arrependimento, e eu vi o que eu estava fazendo da minha vida, e eu estou voltando, papai, e eu queria que o Senhor me recebesse, e eu quero voltar para os pés de Jesus. Há poder, meus irmãos, no nome de Jesus, na oração. Há poder sim, quando a igreja ora, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus jejuma, há libertação sim. E, como eu disse, não tenha vergonha de reconhecer o caos na sua casa, mas crê também que Deus tem poder para resolver. Um dos maiores pregadores do Brasil, presbiteriano, não é o pastor Hernandes não, foi da década de 80 que eu estou falando. Era um grande pregador. O filho dele foi para o mundão. E ele chegou para a igreja e disse assim: eu quero cancelar a minha agenda durante um ano, que eu vou me dedicar ao meu filho. E ele orou, ele jejuou, ele se dedicou ao filho dele. E depois de um ano, ele viu o filho liberto e ele pôde voltar a pregar. Creia nisso, meu irmão. Eu creio nisso. E eu espero em Deus que a gente possa ver libertação, cura, milagres na vida dos nossos queridos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?